Bom, pessoal, sou o professor Guilherme, professor de ciências. A gente está aí enfrentando um momento difícil, né? No meio de uma pandemia, em isolamento social. Espero que vocês estejam cumprindo o isolamento social direitinho, né? E como a gente não pode ter aulas presenciais, vamos ter esse tipo de aula aqui, né? As aulas estão passando na TV, né? Eu acho que é às segundas e terças nossas aulas. Eu estou gravando essas aulas para complementar os alunos que tiveram dificuldade, em entender o que os professores estavam dizendo. Eu vou sempre tentar gravar para ajudá-los, tá certo? Então, eu vou aparecer aqui no cantinho, tá? Da apresentação e prestem atenção não em mim, mas sim na minha explicação. Se vocês quiserem anotar, recomendo que anotem, né? Porque eu vou os pontos mais importantes que eu vou tratar aqui ao longo da aula, tá bom? Essa aula vai ficar disponível no YouTube, vocês vão poder ter acesso quantas vezes vocês quiserem, né? Esse é o lado bom, né? Então é isso, pessoal. Vamos lá. A gente vai falar, né, das formas de propagação de calor. Como foi dito na TV essa semana passada e vai ser tratado segunda-feira agora. Tá bom? Então, beleza. Antes da gente começar propriamente dito falando das formas de propagação de calor, a gente tem que saber o que é calor, o que é temperatura e sensação térmica e diferenciar esses termos, tá bom? A ciência que estuda esse ramo é a termometria, tá certo? Então, pessoal, temperatura, a temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas daquele corpo, de determinado corpo, independentemente de qual seja o... Quando eu falo corpo, não é ser humano, tá? Qualquer corpo, seja um bloco de metal, a própria água, qualquer coisa, tá bom? Então, temperatura, eu digo que algo está com a temperatura alta quando, ou quente, né? Quando essas moléculas estão muito agitadas aqui, ó, como no exemplo aqui onde está passando o laser, ó. As moléculas aqui desse cubo estão muito agitadas, portanto eu digo que a temperatura dela está elevada. Aqui ao lado eu tenho um corpo com a temperatura mais baixa, digo que ele está frio, né? Porque as suas moléculas não estão tão agitadas como a desse corpo, tá certo? Então temperatura é isso, mede o grau de agitação dessas moléculas, tá bom? Ó, aqui nessa imagem vocês conseguem, tá? Aqui por exemplo, né? O gelo. As moléculas do gelo elas não estão agitadas. Por isso que eu digo que esse corpo está com a temperatura baixa. Aqui, nesse caso, quando a água já é vapor, né? Ela já mudou de estado físico. Portanto, eu sei que as moléculas da água estão muito agitadas, estão dispersas. Digo que a temperatura é alta, beleza? Mas o que é calor? O calor, pessoal, é a troca de energia. Como assim? Um corpo que está com a temperatura muito elevada, com as moléculas muito agitadas, transfere energia para um corpo que está com as moléculas menos agitadas, tornando esses corpos com temperaturas iguais. Tá bom? O calor acontece de forma espontânea, é natural, tá certo? E o que é sensação térmica? Sensação térmica é como nós sentimos essas temperaturas. Por exemplo, aqui em Teresina, né? A temperatura 32 graus aqui nesse dia, né? 32 graus. A sensação térmica é de 34, tá bom? Então, sensação térmica é como nós sentimos, mais ou menos, as temperaturas, como nossa pele sente, né? Então, essas sensações relacionadas a frio e calor, elas são ditas sensações térmicas, como nós sentimos as coisas. Por exemplo, ó, se você ficar descalço, faça isso de manhã. Fique descalço, coloque um dos pés na cerâmica, ou no chão, no cimento, e o outro no tapete. Você vai ter a sensação que o chão está mais frio do que o tapete.
Isso aqui é a sensação térmica, sendo que eles estão na mesma temperatura. A temperatura do dia, sei lá, amanheceu 26 graus. Os dois estão a 26 graus, mas você vai sentir de formas diferentes, tá certo? Porque são materiais diferentes. E a gente vai falar daqui a pouco de materiais que são bons condutores térmicos ou bons isolantes térmicos, né? Aqueles que evitam, né, que o calor se propague. Mas não vem ao caso agora, calma aí. Essa temperatura, pessoal, ela pode ser mensurada, ela pode ser medida. E usamos a escala Celsius, tá bom? Essa escalinha aqui, ó, Celsius, esse Czinho com essa bolinha atrás. Essa aqui é a escala Celsius, né? Foi um sueco, o Anders Celsius, ele criou essa escala. Temos várias escalas, temos a escala Celsius, tem esse C aqui, ó, Celsius. Temos a escala Fahrenheit, a escala Kelvin. A que é mais usada, né, é a escala Celsius. Se você pegar aí o seu celular na parte que vê a temperatura do dia, você vai ter a opção de ver ela em Celsius ou em Fahrenheit, tá bom? Beleza. Calor, vamos falar de calor e troca de calor, né? Equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? De modo geral, dois corpos estão em equilíbrio térmico quando apresentam mesma temperatura. Vamos imaginar aqui. Ó. Aqui eu tenho dois blocos de 1 kg. Eles estão com temperaturas diferentes. Um está a 10 graus Celsius, o outro está a 30 graus Celsius. Beleza? Se eu pegar e aproximar esses blocos, após algum tempo, eu vou observar que os dois vão estar na temperatura igual, de 20 graus Celsius, uma temperatura de equilíbrio. Isso é equilíbrio térmico. Houve uma troca de calor, uma troca de energia entre esses dois corpos. Tá certo? Por outro lado, quando a temperatura de dois corpos é diferente, eles não estão em equilíbrio térmico. Aqui no começo, ó, esses corpos eles não estão em equilíbrio térmico, porque eles estão com temperaturas diferentes. Aqui no início do experimento, né? Mas se eu aproximá-los, eles vão se equilibrar. O calor vai ficar equilibrado, a temperatura vai ficar equilibrada nesses corpos, tá certo? Beleza. Então, pessoal, o calor, né, essa transferência de energia, né, ela é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? O que está em temperatura maior para o que está em temperatura menor, para que ele atinja o equilíbrio térmico, tá certo? Então, o equilíbrio térmico ele é atingido quando há uma transferência de calor de um corpo que está com a temperatura mais alta para um corpo que está com a temperatura mais baixa, tá bom? Então, sempre, ó, tá aqui, o calor sempre se transfere espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio, tá bom? Então, beleza. Vamos imaginar aqui duas situações. A situação A. Um objeto a temperatura ambiente é colocado na geladeira, que está mais fria lá dentro, né? Passará calor do objeto para o interior da geladeira. Vai haver um equilíbrio. Daqui a pouco, esse corpo que acabou de ser adicionado, esse objeto que entrou para a geladeira, daqui a um tempo você pode medir lá a temperatura dele e comparar com os outros corpos, os outros objetos que estão ali dentro. E vai observar que eles estão mais ou menos na mesma temperatura, depois de algum tempo, claro. Por exemplo, uma mamadeira, né? Uma mamadeira quente é colocada na água fria. Haverá passagem de calor da mamadeira para a água. Um outro exemplo, se você cozinhar ovos, né? O ovo está lá cozinhando, você tira aquela panela do fogo, né? Joga a água na pia e os ovos estão lá dentro. Você vai adicionar, claro, você não vai conseguir descascar os ovos porque o ovo eles estão numa temperatura muito alta, né? Você vai se queimar. O que você vai fazer? Você vai colocar a água da torneira, né? Uma água mais fria, dentro. Daqui a um tempo você vai observar que a água que você adicionou, que estava fria, né? A temperatura dela vai aumentar, né? Ela vai ficar morninha. Houve uma troca de calor do corpo que estava mais quente, que no caso, os ovos, para a água que estava mais fria. É a mesma coisa da mamadeira, né? Tá certo? Beleza. Então, essa troca de calor que a gente viu aqui, ó, nesse caso do bloco
aqui na geladeira, aqui na mamadeira, no caso dos ovos cozidos. Essa troca de calor ela pode ser de 3 modos diferentes, tá bom? De 3 modos. O primeiro modo é o modo de condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses para a gente começar a diferenciar essas formas de propagação de calor, de trocas de calor. Tá? Então, beleza. Os isolantes térmicos... Desculpa, errei aqui, pessoal. A gente tem aqui dentro dessa parte de condução, 2 tipos de corpos, né? Os corpos que... vamos aqui a esse exemplo, né? Considere 2 cubos de ferro, aquele mesmo exemplo do cubo, um a 10 graus Celsius e o outro a 30 graus Celsius, que não estejam diretamente em contato, porque entre eles foi colocada uma camada de um outro material. Nesse caso aqui, vamos dizer que é madeira, tá? De madeira. Se por causa disso o equilíbrio térmico for retardado, dizemos que esse material é um isolante térmico. Pessoal, os isolantes térmicos eles dificultam a troca de calor. Dificultam. Por exemplo, um bom isolante térmico, o isopor, né? O isopor. Se você colocar gelo no isopor de manhã, você pode, sei lá, se você vender água, por exemplo, se você colocar gelo dentro do seu isopor e sair de manhã para ir vender sua água, talvez, se você não abrir muito a tampa do isopor ao longo do dia, talvez você ainda tenha gelo. O isopor vai o quê? Quem está com a temperatura mais alta? Dentro do isopor ou fora do isopor? Fora, né? O ambiente ele está com a temperatura mais elevada do que lá dentro do isopor, que tem gelo. O isopor, o material do isopor, ele vai impedir que haja uma troca de calor da parte que está mais quente para a mais fria. Quem está mais quente? O ambiente. Quem está mais fria? Dentro do isopor, né? O gelo. O isopor é um isolante térmico, ele vai impedir ou retardar essa troca de calor, tá certo? Se por outro lado, a camada do material, esse material aqui, colocada entre os cubos, favorecer a troca de calor, né? Melhorar essa troca de calor ou ajudar, como se os cubos estivessem diretamente em contato, então o material é denominado condutor térmico, tá bom? Olha só, quando a troca de calor ocorre entre 2 corpos em contato direto, que estejam unidos por um material condutor de calor, o processo é chamado condução térmica. Aqui é uma condução térmica. Aqui. Imagine essa barra de ferro aqui, né? Aqui tem uma chama, um fogo. E o que acontece? Aqui, pessoal, essa barra de ferro, daqui um tempo, né? Ela vai estar totalmente quente por inteiro, na mesma temperatura. Olha aqui. Aqui as moléculas estão ficando agitadas. Aqui elas já estão ficando mais frias porque a parte não está em contato. Mas daqui a pouco, né, daqui a um tempo, todas essas moléculas vão ficar muito agitadas. Porque os metais, em geral, né, eles são ótimos condutores térmicos. Aqui, por exemplo, se você fizer isso aqui, você vai se queimar. Quer saber um bom exemplo? Se você for fritar... fazer arroz. Se você vai fazer arroz lá, tá mexendo seu arroz na sua panela, você pega a sua colher de metal e começa a mexer ali a água do arroz e acaba esquecendo de tirar a colher da panela, né? A colher ela é completamente de metal, ela não tem cabo de outra coisa, é só o metal. Daqui uns 15 minutos você volta de novo e pega na colher. Pessoal, essa colher ela vai estar numa temperatura muito elevada, semelhante à temperatura da panela em si, né? Porque ela estava em contato com a panela. E como os metais são bons condutores térmicos, a colher se aqueceu bastante e você pode se queimar, tá bom? Nesse caso aí, pessoal, as colheres, né, geralmente ou elas são de madeira ou elas têm um cabo de madeira para evitar, porque a madeira não é um bom condutor térmico, é um mau condutor, é um isolante térmico, na verdade, né? Então, se você for lá e pegar nessa mesma colher, só que agora com um cabo de madeira, você não vai se queimar, né? Porque a madeira ela dificulta essa troca de calor, certo? Então, digamos que vamos dizer que a madeira é um isolante térmico, tá certo? Por exemplo, aqui nós temos alguns
algumas imagens de objetos, né? Que são bons condutores térmicos e maus condutores térmicos. Ó, os metais, aqui por exemplo, uma panela de ferro, né? Mas o alumínio também é um bom, o inox é um bom condutor, o cobre, o ferro, tá bom? Exemplos de maus condutores térmicos. Aqui nós temos o plástico, especificamente o baquelite, né? Aquele plásticozinho duro que vem nas panelas. Então, o baquelite ele é um mau condutor térmico, não é à toa que ele está presente nessa parte de panelas, né? Essas coisas. A madeira, temos também o isopor, o vidro, todos são maus condutores térmicos, tá certo? Por incrível que pareça, pessoal, o gelo também é um mau condutor térmico, né? É um isolante térmico. Como assim, professor? Olha só, observe. Vamos supor que um lago congele, um lago, vocês já viram em filmes, né? Os lagos eles ficam aquela parte de cima, uma crosta dura, e embaixo a água está líquida, né? Por exemplo, se eventualmente você quebrar aquele gelo, você vai cair na água líquida lá embaixo, que também está fria, mas não está a ponto de congelar. O que acontece? O gelo de cima da água, essa película que forma no lago, ela impede que haja troca de calor com a água que está mais embaixo, com o meio, né, com o ambiente que está extremamente frio. Por exemplo, os iglus também, né? Os iglus, os esquimós, eles constroem casas de gelo. O gelo ele impede, né? Ele impede que haja essa troca de calor. Então, lá dentro do iglu é bem mais quente do que lá fora, que está mais frio. Naturalmente, se não houvesse o iglu, né, todo o ambiente estaria na mesma temperatura, né? Porque a gente já conversou sobre isso, né? Sobre equilíbrio térmico, né? Naturalmente, as coisas se equilibram, a temperatura se equilibra no meio, tá bom? Então, o gelo ele impede que esse equilíbrio aconteça. Então, ele é um isolante térmico. Ó, a cerâmica, por exemplo. Se você for num restaurante, tem alguns restaurantes, até em casa você pode ter uma cerâmica, uma panela de cerâmica, né? Ela conserva a comida mais quente, ou a comida quente por mais tempo. Também isolante térmico, garrafa de café, né? Garrafas térmicas. Você pode colocar ali coisas quentes, que impede que ela esfrie, ou você pode colocar coisas frias, que impede que elas fiquem quentes, né? Existem garrafas térmicas. As garrafas térmicas têm uma única função, né? Isolar, né? Impedir que haja troca de calor. É um isolante térmico, plástico, né? Algumas garrafas térmicas são de plástico por fora. Além do plástico, ainda tem uma camadinha de isopor, né? Algumas têm até vidro também para ajudar, né? Beleza? Aqui mais uma vez a madeira, né? Ok. Os pelos dos animais e as penas das aves também são isolantes térmicos, tá certo? O urso polar, por que o urso polar não congela, né? Ele tem os seus pelos. Beleza, pessoal, a gente falou de condução térmica, tá? Ó, a condução, né? Recapitulando, a condução, pessoal, ela acontece com corpos sólidos, tá certo? E precisa ter um contato, precisa ter contato. Condução precisa de contato, tá certo? Contato. Se não houver contato, não é condução, é outra forma de transmissão de calor, tá? A condução ela precisa haver contato. Essa outra forma de transmissão de calor, né, de propagação de calor, é a convecção. Como é que acontece a convecção, pessoal? Ela é exclusiva para fluidos, né, para líquidos e gases, tá bom? Convecção exclusiva para líquidos e gases. Nunca acontece em sólidos, tá bom? Ó, na foto ao lado vemos um aquecedor. Para maior eficiência, ele deve ser colocado próximo ao chão e nunca em um local alto. Por quê? Ó, o ar quente apresenta tendência a subir. Ele tem a tendência a subir. E o ar frio, tendência a descer. Tá certo? O ar nas proximidades de um aquecedor fica mais quente e sobe. Isso favorece a circulação do ar pelo ambiente. Então, aqui uma imagem. Aqui está o aquecedor no chão. O ar quente, pessoal, ele tem a tendência a subir. E o ar frio a descer. Quando esse ar frio vem para cá, o aquecedor o aquece e ele sobe.
Aqui já esfriou um pouco mais. E acontece esse ciclo aí, que é chamado de convecção. Isso aqui, ó, isso aqui é chamado de correntes de convecção. Denomina-se convecção térmica o processo de transferência de calor que acontece graças à movimentação de um material. A movimentação do ar, mais quente e mais frio, cria as chamadas correntes de convecção. Tá bom? Em líquidos, né? Eu falei, né, que a convecção só acontece em líquidos e em gases. Então, você pode ver bem... você não vê em si as correntes de convecção, né? Porque não tem como ver. É invisível, né? Mas a gente sabe que elas acontecem. Por exemplo, na água. Se você botar uma água no fogo, botar água na panela, você vai observar que no fundo da panela vai começar a surgir bolhazinhas de água. Se você tocar no começo, tá? No começo, você acabou de colocar. Alguns segundos depois, se você tocar na parte de cima da água, você vai observar que ela está fria ainda. Mas, se você tocar na parte mais encostada da panela, onde está começando a sair aquelas bolinhas, ali está extremamente quente. O que é que vai acontecer? As coisas quentes, né? Que nem acontece com o ar. Essa parte quente ela tem a tendência a subir e a parte fria a descer. Então vai acontecer isso. A quente sobe e a fria desce. Desse jeito aqui, ó. A água que está começando a se aquecer, ela tem a tendência a subir e a água fria a descer. Isso acontece. Por isso que você vê, né, a panela fazendo isso. Borbulhando enquanto está fervendo. Não é isso? Beleza. Então isso aqui é convecção, pessoal. Olha aqui também, a geladeira, né? A geladeira acontece convecção térmica. Somente aquelas mais antigas que o congelador ele não era separado, ele era tudo junto na mesma porta, né? Então acontecia o quê? Eu falei, né? A gente já conversou que o ar frio, né, tem a tendência a descer e o quente a subir. Então isso é convecção. Aqui mesmo na natureza também acontece esse mesmo fenômeno, tá certo? E temos por último a irradiação térmica, pessoal. Irradiação. A gente falou de condução, de convecção e agora de irradiação, beleza? Olha, a irradiação, pessoal, ao contrário dos outros dois processos, condução e convecção, a irradiação permite transferência de calor, mesmo que os corpos estejam separados por vácuo. Como assim? Ela não precisa de um meio. Na condução precisa haver contato, né? Aqui não. O calor, por exemplo, se você chega próximo a uma fogueira, não muito próximo, assim, tá a fogueira ali a 10 metros de você, você não vai sentir nenhuma mudança de temperatura, nenhuma sensação térmica de nada, tá? Mas se você for se aproximando, você vai começar a sentir a temperatura aumentando um pouquinho. A cada passo que você se aproxima, a temperatura vai aumentando. Como esse calor está chegando até você, não é? Por irradiação. Tá bom? Irradiação. Por exemplo, o Sol. O Sol ele manda calor para a gente por forma de irradiação. O Sol é um bom exemplo disso, tá? De transferência de calor por irradiação, tá certo? Ó, aqui. Eu coloquei aqui essas placas solares, né? Porque as placas solares elas captam essa energia térmica que vem do Sol e convertem em energia elétrica, não é isso? Então, beleza. Então, recapitulando. Irradiação térmica é uma forma de propagação de calor que acontece sem necessidade de contato entre os corpos envolvidos no fenômeno. Beleza. Aqui a gente tem um exemplo que envolve os 3 tipos. Aqui tem uma fogueira que está emitindo calor, né, por radiação. Essa mesa ela é de metal. Ela está se aquecendo por quê? Ela não está tendo contato com o fogo, a mesa. A mesa não está tendo contato com o fogo, mas ela está se aquecendo. Essa transferência de calor da fogueira para a mesa acontece por radiação ou irradiação. E aqui essa panela ela vai se aquecer, mas ela está em contato com a mesa. Isso aqui é a condução, houve contato. E aqui dentro tem água. A água ela vai se aquecer. E a gente já conversou que em líquidos e em gases
o aquecimento, né, a forma de troca de calor acontece por convecção, beleza? Então aqui, pessoal, para a gente encerrar, a gente tem esse mapa mental, né? Ó, equilíbrio térmico entre dois corpos. Ou existe ou não existe. Se existe, quando existe, tem a mesma temperatura, tá? Equilíbrio térmico, estão na mesma temperatura. O equilíbrio térmico, ou ele existe ou ele não existe. Quando ele existe, estão na mesma temperatura. Quando ele não existe, eles estão em temperaturas diferentes, por isso que eles não estão em equilíbrio térmico, tá bom? Também, quando não existe, quando não há equilíbrio térmico, vai acontecer a troca de calor para que isso se equilibre, não é isso? Então, as transferências de calor, elas acontecem por 3 tipos: condução, convecção e radiação, tá certo? A condução, a gente já conversou sobre ela, né? A condução, lá no comecinho. São isolantes, tem isolantes térmicos, né? Que dificultam essa troca de calor, e temos os condutores térmicos, aqueles que melhoram essa troca, né? Beleza. E temos a convecção e a irradiação. Certo. Transferência de calor, ela vai ser sempre de quem? Do mais quente para o mais frio. Beleza? Pessoal, isso aqui é só para vocês não ficarem na mão, né? Para auxiliar um pouquinho. Talvez não tenha ficado muito bom a qualidade das aulas. Assistam esses vídeos quantas vezes vocês quiserem. E a gente fica por aqui, tá bom? Até a próxima. Um abraço.